Bem-vindos ao STCcast. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está no ar mais um STCcast, aquele podcast voltado para todos com interesse pela relação acadêmica e científica, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma ferramenta ou sobre várias ferramentas, né? Dar dicas aqui que facilita demais a vida daquela pessoa que está fazendo seu TCC, a sua dissertação, a tua tese, né? Escrevendo artigo científico, ou aquela pessoa também que gosta de deixar as coisas dela bem organizadinha, né? Os livros que ela tem em PDF, os artigos, todo o material que ela usa para construir, né, esse trabalho final dela. Então nós vamos falar sobre as ferramentas para organizar, para gerenciar referências bibliográficas. E para falar sobre esse tema, mais uma vez, está aqui comigo, né, de maneira nas nuvens, em algum lugar desse Brasilzão, o nosso doutorando Demis Ferreira de Mello. Tudo bem, Demis? Oi, João, tudo bom? Tudo bom, Camilo? Espero que todos estejam bem também. Hoje vamos falar sobre um tema bastante interessante, que é uma das ferramentas do dia a dia, né? Do graduando em final de curso e do pós-graduando, né? Olha, Demis, você falou que é uma ferramenta do dia a dia aí do graduando e do pós-graduando. Eu não sei. Eu vejo todas as vezes que a gente acaba pegando um aluno novo, quando a gente comenta disso, ou quando ele manda o primeiro trabalho, você fala, mas você não organizou em nenhuma ferramenta de gerenciamento de referência, ele fala, o que que é isso? É, é, Então, acho que o correto é que deveria ser uma ferramenta do dia a dia. Acho e que é a mais gente adequado. vamos fazer serviço público aqui, né, Demis? E Sim, certeza. também do nosso outro lado, nossa amiga aí, né, futura mestre, Camila Martins Nicolau de Costa. Tudo bem, Camila? Como você tá? O que que você acha dessa temática? Faça suas considerações iniciais. Olá, pessoal, tudo ótimo? Espero que vocês estejam bem. Então, eu demorei um pouquinho, confesso, para me apegar a essas plataformas, mas eu acho que eu me apeguei demais, porque realmente faz parte do meu dia a dia e, assim, se brincar, eu acho que eu vou ter que colocar no agradecimento da minha dissertação, olha lá, o Mendeley, para me ajudar, né? Aí, pessoal, tá vendo como é a importância? Depois de um certo tempo que você perde esse medo de brincar com as ferramentas aí, né? E não são ferramentas à parte, isoladas como eram antigamente. São ferramentas agora integradas com o Word, né? Então é como se fosse um plugin ali dentro do Word fácil, fácil de mexer, não é, Demis? Não é para ter. Antes de explicar o que que é, né? Falar, vamos tentar já tirar esse medo de utilizar essas ferramentas, né? O que que você facilita muito, não facilita, Demis? Tá fácil de instalar. Hoje está mais tranquilo do que nunca. Muito, muito tipo tranquilo de baixar, instalar, fazer a integração com o Word, como você bem comentou, né? Então, hoje você já consegue inserir todas as suas citações e, por consequência, referências dentro do próprio Word. O programa está lá só como basicamente servindo como um banco de dados de arquivos que você pode, de artigos, né? E de outros documentos que você pode ir alimentando, mas hoje está realmente uma, é uma situação bem prática e até intuitiva. Então, realmente, hoje não tem mais tanta dificuldade. Bom, pessoal, então é o seguinte, vamos fazer uma definição rápida aqui. Essas ferramentas esses geradores de referência e de formatação, eles têm uma dupla função. Eu mencionei, a primeira é organizar. Você consegue criar pastas,
organizar ali os teus livros, organizar teus artigos, todo o material que você encontrar, né? E quando você já faz essa integração, quando você arrasta o teu artigo para lá, ele basicamente já capta todas as informações para depois fazer o quê? Automatizar tuas referências bibliográficas. E isso é fantástico. Quer dar um exemplo, Camila, de quão bom é você ter essa ferramenta com todos os teus artigos integrados, todos os teus livros? Quando você aplica ela? Um exemplo, eu acho que pode até fazer parte do cotidiano do pós-graduando. Quando você está escrevendo a sua tese, você está escrevendo lá a sua dissertação, e você vai, obviamente, colocar na ABNT, que eu acho que é o padrão das universidades. Então, você tem lá como escolher qual modelo de referência que você vai utilizar. E aí, nesse caso, você escolhe a ABNT. Só que aí, eu defendo tudo mais, deposito, mas agora eu quero transformar minha tese num artigo. O que eu faço? Eu posso ir lá na revista, ver as normas da revista, e lá eu vejo que as referências eles aceitam no modelo Vancouver. Então, a única coisa que eu preciso fazer é ir lá no plugin da plataforma que você estiver utilizando. No meu caso, eu sempre utilizo o Mendeley. Então, eu posso ir lá na opção que eu estou aplicando e colocar Vancouver. Todas as suas referências vão ser modificadas de forma automática para aquela nova, para aquela nova informação que você colocou. Tudo que estava na ABNT vai passar a ser Vancouver. E você não precisa modificar mais nada. Tá. Então, pessoal, como que a gente fazia isso, né? A gente inseria uma por uma. Imagina, eu pegava lá o nome dos autores, né? Aí colocava os nomes dos autores, depois colocava o título, o nome da revista, ano, volume, número de páginas, normas ABNT, seguindo o que a Associação Brasileira de Normas Técnicas predomina. Na Vancouver, por exemplo, às vezes eles pedem o nome abreviado diferente, eles pedem para colocar em itálico o título da revista. Um exemplo que eu não lembro de cabeça as normas, tá? Mas aí eu clicando apenas em um botão e selecionando para passar de ABNT para Vancouver, ele transforma aquelas 200 referências, 100 referências que eu usei para escrever o meu documento, o meu texto, em outra. Imagina você ter que toda vez que tiver que enviar para uma outra norma, para alguma revista de outra norma, ter que fazer uma por uma. É uma perca de tempo grande demais. Demis, dá um outro exemplo para a gente aí. Só comentando um pouco dessa questão desse modelo de referência, né, só para complementar, é que, por exemplo, principalmente que eu acho que em Vancouver mesmo tem um outro estilo, uma outra normazinha específica de que os nomes das revistas elas têm que serem abreviadas por aquela norma da ISO 4, né? E que aí eu já fiz isso manualmente e é assim, é um trabalho terrível, porque tem um site, né, da ISO 4, acho que a Camila já chegou a fazer também, né, Camila? Já. É terrível. Você Eu tem que ir sofri lá um pouco, alguns dias. Você tem que ir lá no site da ISO 4 e sair pesquisando palavra por palavra para você conseguir ter o nome da revista abreviado. E esses programas gerenciadores de referência, eles já fazem isso de forma automática. Você já consegue puxar o nome da revista abreviada pela norma ISO 4 toda certinha. Só comentando agora uma outra aplicação, isso eu falo tipo, mais especificamente do Mendeley, né? Que a grande maioria do pessoal use, é que o Mendeley, você consegue formar grupos. E que dentro desses grupos você consegue, por exemplo, colocar, por exemplo, tem um grupo meu junto com o João e com o Camilo. Se eu tipo, compartilhar, fizer um upload de um determinado artigo dentro desse grupo, todos, tipo, Camilo e João também vai poder ter acesso a esse mesmo artigo. Então, é bastante interessante porque ele serve não só para compilar, para organizar, mas ele serve também para compartilhar produções científicas. Então,
esses gerenciadores, eles são realmente multitarefas, né? Tem inúmeras funções. Bom, pessoal, interessante, Demis e Camila já citaram aí o Mendeley, né? Elas estão falando toda hora. Gerenciador de referência Mendeley, né? Provavelmente é um dos mais utilizados, mas o que que é isso? Isso é um software, né? Que vai possibilitar para a gente a organização e o gerenciamento das referências. Então, durante qualquer escrita científica, esse software aí, ele organiza para nós desde que a gente alimenta ele direitinho, né? E só tem eles? Não, existem outros, né? Existem, eu acho que, eu não sei, Demis, mas quando eu estava na pós-graduação, eu, eu também não vou saber falar se ele veio primeiro que o Mendeley. A gente pode até fazer uma pesquisa rápida, mas o EndNote era o mais famoso, né? Sim. Eu não sei se ele é o primeiro software com essa finalidade. EndNote, deixa eu colocar aqui na internet para a gente ver. Primeiro software de gerenciamento, vamos ver. Primeiro software de gerenciamento. Então, o que que acontecia? Antes, ele era muito complicado, gente, muito complicado. E ele dava muito bug, ele travava o teu computador, de ponto de você às vezes ter que resetar, o Word não funcionar mais. Eu acho que isso criou uma aversão de pessoas da minha idade, né? Aí já uma geração Y, né, da década de 80, a esse tipo de software. Porque demorou-se para consertar esse problema e vir esses outros softwares depois, sabe? Que não tem esse tipo de problema. Então, assim, Camila Demi está deixando bem clara aí a vantagem. Eu também utilizo esse software. Vocês já chegaram a ter experiência com outro além do Mendeley ou não? Eu utilizei o EndNote também, só que. E assim, eles são bem parecidos. Uhum. Só que, às vezes, quando eu ia colocar ele no meu Word, ele ainda dava uma travadinha. Então, eu preferi o Mendeley, que acabou sendo uma rotina. E aí fica mais fácil para mim, mas eu conheço várias pessoas que usam outros e são satisfeitas. No meu caso, eu não usei outro software, assim, de fato, né? Como o Mendeley. Eu só tenho conhecimento de que existe, mas eu fiz o uso uma, uma aula do próprio Word como gerenciador de referências, né? Porque, tipo, muita gente não sabe, mas o Word, ele tem essa funcionalidade também. Mas ela não é tão prática, porque você tem que alimentar os dados, né? Os dados e metadados dos artigos de forma manual. Então, isso aí deixa bastante trabalhoso. Bom, só para quem não. Vamos situar aqui, né? Os principais elementos de uma referência, né? Eu já até comentei ali atrás, mas os autores, né, Demi? Seria isso, né? Que você está falando, que teria que alimentar Exato. tudo uma vez, né? Isso. Os autores, o nome do autor, o sobrenome dele, aí você tem que alimentar o título, o nome da revista. Então, isso se torna muito trabalhoso. E no EndNote não precisa fazer isso, né, Demis? Exato. Tanto no EndNote como no Mendeley, e creio que o Zotero também, que é um outro software, né? Não necessite. Você só arrasta, no caso, arrasta ou faz a importação do PDF do artigo, por exemplo, para o software, e ele já consegue puxar isso de forma, já consegue tipo, preencher esses campos de forma automática. Só Então, que, pessoal, assim, uma pequena dica: não confiem em 100%, tá? Sempre olhem bem direitinho se todos os dados eles estão inclusos. Porque, às vezes, o Mendeley e até outros, eles não conseguem pegar todos os dados. E, em algumas oportunidades, eles também trocam. Às vezes, o nome do autor vai no título, alguma coisa assim, e é muito bom você olhar sempre, porque como ele é automático, às vezes você acaba se garantindo. Ele vai se alimentar todo e ele vai colocar todos os dados certinho. E quando você vai olhar nas suas referências, elas estão duplicadas, com nomes meio diferentes, então é sempre bom olhar. Essa dica de Camila, na verdade, era o gancho que eu ia fazer para você, Camila. Porque como o Demo estava falando sobre alimentar, o que seria alimentar, pessoal? Você pega lá o teu PDF da tua referência
e joga dentro do software, né? Quando você joga dentro dele, ele automaticamente consegue entender onde que está o nome dos autores e ele vai colocando lá na função dele. O título, a edição da revista, o número das páginas, beleza. Só que se você não tem o artigo original, você dá um print apenas, às vezes, esse PDF é um print, por exemplo, da capa inicial da página do site. Ele às vezes se confunde. Então, quando você alimentar, confere se foi todo nos determinados campos correto, e aí você altera manualmente rapidinho e nunca mais vai precisar fazer mais nada. Pode complementar, Demis. Não, era só para complementar essa questão de que até você falar agora de você observar direitinho esses dados quando você importa, né, o artigo, que muitas das vezes acontece com artigos que não estão, por exemplo, indexados nas grandes bases de dados, né, de arquivos, de artigos, né? Aí pode acabar acontecendo, mas assim, com a minha prática não é comum, são Uhum. casos pontuais, mas é Isso. sempre bom conferir, né? Porque É, você vai chegar no final lá e pode ver uma referência que teve tipo mal, tipo desformatada e muito provavelmente é por conta disso. concordo com o Demis. Pela minha prática, eu posso falar assim, sem medo nenhum de dizer, né? 95% dos artigos, eles são importados de forma adequada. E aí 5% entra muito na categoria, às vezes, de um livro, porque às vezes, na citação de um livro, além de você ter que colocar lá as informações do título do livro, você tem os capítulos, né? Então você tem que alimentar de forma correta qual que é o capítulo que você gostaria de citar, por exemplo, entendeu? E aí ele não consegue fazer essa identificação. Isso, comigo Ou geralmente é com livro também. era isso que eu ia falar agora, porque, por exemplo, os livros, às vezes você importa pro Mendeley, né? Aí ele vem como um livro todo, só que você só pegou uma parte do livro, que é o capítulo, né? E aí Uhum, dentro do próprio Mendeley você tem como selecionar qual é o tipo da sua referência, se é artigo, se é livro, se é capítulo, se é lei, se é site. Então você tem vários tipos de referência, né? Que para cada tipo você vai ter informações próprias, né? Que aí você pode ir adequando de acordo com a sua necessidade. certeza, com certeza. Aí aqui, ó, é, digitei aqui, né, no Google para não achar que eu sei tudo, né? Muitas coisas a gente pesquisa também, porque é óbvio que a gente não usa com tudo. Temes comentou do gerador de referência nativo do Microsoft Word. O Mendeley é nosso pão com açúcar, a gente faz até curso no laboratório quando os alunos chegam para aprender a utilizar, porque realmente eles precisam saber. Tem o EasyBib aqui, esse aqui eu nunca ouvi falar, é um complemento para o Google Docs, interessante para quem não tem o pacote Office também, né? Interessante. Tem essa possibilidade. E tem um aqui que chama Mentor, plataforma online formata em ABNT, ele só provavelmente é exclusivo para ABNT. Então, pessoal, você que ainda está gastando dinheiro, pagando uma pessoa, não querendo tirar o dinheiro de quem ganha, né? Mas é que o pós-graduando ele vive tão lascado às vezes que qualquer dinheirinho aí que ele conseguir economizar dá para fazer até online aqui nessa outra plataforma, né? E Certeza. seja feliz que vai dar tudo certo aí, o teu professor não vai reclamar de como você está organizando as bibliografias. Bom, eu acho que antes de fechar esse assunto, só para reforçar essa importância, e Camila, dá um exemplo aí daquele teu artigo que foi para 5 revistas até ser aceito. Ah, nossa, gente, o Mendeley me ajudou de uma forma que vocês não têm noção. Eu acho que por causa desse artigo que eu vou colocar ele nos meus agradecimentos. Todas as revistas que eu tentava submeter, elas tinham normas diferentes, claro. E cada uma me falava um modelo de referência diferente. Então, se eu não tivesse Mendeley, imagina só. O meu artigo ele tinha eu não sei exatamente, mas eu acho que eram cerca de 50 a 70 referências. E eu submeti ele, acho que umas 6 vezes. 52 referências, Camila. Isso, pronto, 52 referências. Eu submeti 6 vezes. Imagina se todas as vezes eu fosse manualmente mudar todas as referências. E assim, o problema que a galera às vezes também não é só a lista.
de referência. Não é só aquela parte final. É no É o texto? texto. Isso. Então, quando Isso. você escreve um parágrafo, às vezes eu tenho que citar lá, abro parênteses, abro colchete, 1,2, né? Para indicar que seria a minha referência 1 e 2 lá da lista. Na outra revista, às vezes, esse número 1 e 2, ele é sobrescrito. Então, você também tem que atualizar a 52 do texto todo. E veja bem, tem revista que ela pede o nome do primeiro autor, vírgula, et al, ponto, João Oshiro, et al, ponto e vírgula, 2020, né? Então, você tem que escrever o sobrenome do autor, o ano dele, né? E aí, imagina, tem que fazer isso para todos. Eu tendo isso na base de dados, eu clico no botão, ele muda inclusive esses índices dentro do texto. Sem falar que, se, por exemplo, ele foi para revisão por pares e algum dos revisores pediu para você excluir alguma referência. Se você Nossa, tem excluir isso. uma, gente, todas as referências elas vão se adequar de acordo com o próximo número. Beleza, bem lembrado, Camila, bem lembrado. Ou mudar um parágrafo que você tem que acrescentar uma referência. As da Isso, elas vão frente vão automaticamente. pular uma e você vai ter que procurar uma por uma e conferindo com a lista. Gente, não dá mais, né? Não dá mais para perder isso tempo aí. com isso. Vamos produzir ciência em vez de perder tempo com referência bibliográfica. Isso aí não tem mais como perder tempo com essas coisas, não. Realmente é muita perda de tempo útil. Olha, eu sinceramente eu acho que o que a gente queria falar sobre esse tema, né, sobre essas ferramentas para organizar as referências, eu acho que a gente já deixou aqui um alerta para o pessoal, né? Se você gostou, comenta aqui no canal do YouTube, mas se estiver escutando no nosso podcast também você vai lá pro YouTube, comenta, pergunta alguma coisa, quiser deixar alguma dica, pode falar lá conosco que a gente responde, né? Manda link também. Vamos deixar o link do instalador, Demis, do Mendeley? Vamos sim. Então, essa é a minha dica, né? Vamos. E aí, Demis, você tem algum conselho para os nossos ouvintes sobre essa temática? Tenho, claro. Essa é uma temática que sempre me interessou. Eu, como Camila também, eu demorei a usar um pouco, mas depois que eu comecei a usar, assim, muda da água pro vinho mesmo. É aquele tipo de situação que você olha e você para e pensa, eu realmente perdia muito tempo fazendo isso. Sim. Então, não dá mais para perder tempo com essas coisas. Tipo, são ferramentas fáceis, intuitivas e muito ágeis para se formatar, né? E uma última funcionalidade que eu gostaria de comentar para a gente fechar é que mesmo que a gente não encontre, por exemplo, determinada revista, ela pede uma norma, por exemplo, uma norma que seja, por exemplo, Vancouver. Só que é uma norma Vancouver modificada. Então, caso você não encontre esse estilo na base de dados do Mendeley, né, por exemplo, que tem uma base de dados de estilos de referência gigantesca, você consegue modificar um determinado tipo de estilo para ficar da forma que essa revista ela pede, por exemplo. E essa modificação ela também é bem intuitiva, você faz pelo próprio navegador, então, assim, não tem muita dificuldade também. Mas é isso, o Mendeley e outros softwares de gerenciador de referências são fundamentais. Pronto, muito bom, Demis. E aí, Camila, o conselho aí pro pessoal, tá começando. Meu conselho é usem, gente. Usem, né? Usem. É, Vai ajudar muito vocês. E assim, o próprio Mendeley, ele explica direitinho como instalar, ele explica como usar. Se você achar que essa forma de explicação ela é complicada, existem vários vídeos no YouTube que que te fornecem dicas, eles falam direitinho como é que vai fazer esse plugin no Word. Então, a gente tem acesso a várias informações. Ah, com certeza. Tem muitos vídeos aí que dá o passo a passo detalhado. Não tem desculpa para isso. Tanto é que a gente nem se focou em instalação. Nós não ficamos presos a esses temas.
porque existem pessoas, professores dessa área que dá detalhadamente, inclusive, eu não sei se eu acho que vocês dois, na época, participaram daquele treinamento que nós deu sobre Mendeley, onde a gente, inclusive, colocou lá um vídeo de um professor que explicava o passo a passo, porque era tão perfeito que não tinha sentido de eu, que sou um usuário, não sou um conhecedor do passo a passo tão bem quanto ele, ficar explicando. Mas o nosso papel aqui é engajar mais pessoas. E como Camila resumiu bem, aí o conselho dela é usem. Valeu, pessoal. Usem bastante. Eu acho que é isso, né? Ficamos por aqui então, pessoal? Querem comentar, deixar as últimas considerações ou aquele tchau pra galera? Por aqui tá tranquilo, gente. Então? Aqui Então, beleza, também. pessoal. Espero que vocês gostem desse tema. Nossa função aqui é sempre trazer essa informação de um linguajar mais informal aí e apreciem as nossas dicas. Um abraço, até mais. A gente se vê em breve.